Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, se cuidando, usando máscara, se higienizando. Tenham muito cuidado, viu? Preserve a saúde de vocês e daqueles que vocês amam, tá bom? Então, essa semana temos umas atividades super leves, tá bom? Super simples para vocês, né? Como a gente já está se aproximando da avaliação, a gente vai dando uma atenuada nas atividades para depois, né, dar mais uma puxada. Então, a gente vai ter duas atividades, uma de gramática e uma de produção textual, como sempre. Mas elas são bem curtinhas e são bem simplesinhas de vocês fazerem. A primeira, como sempre, vamos começar com produção textual, que é a análise de mais um anúncio de propaganda. Observem aí, está na página 143 esse anúncio, que é: em um mundo de diferenças, enxergue a igualdade. E nós temos aqui Carlos Patachicoré, aos 36 anos, médico e o futuro todo pela frente. Então, observando aqui essa imagem, você vai observar. Você consegue já imaginar qual é o objetivo dessa campanha? Bom, o Brasil tem 31 milhões de crianças negras e indígenas. A maioria sofre com a discriminação racial sem ter acesso à educação, à saúde e ao desenvolvimento. Ajude a mudar essa realidade e contribua para uma infância sem racismo. Participe desta campanha, acesse www.unicef.org.br. Então, o texto, né, como vocês estão vendo, vai trabalhar essa questão do racismo, né, do antirracismo, na verdade. Porque é algo que nós devemos ser totalmente contra, né? Não deve existir racismo. Inclusive, o racismo é um crime, né, gente? O crime de raça, previsto em lei. Então, nós não devemos discriminar ninguém, e muito menos pela sua raça. Até porque quem é que vai escolher a raça que nasce, não é verdade? Então, nós todos somos diferentes, nós devemos nos respeitar em nossas diferenças. Então, a raça indígena e negra sofre ainda muita discriminação. E muitas pessoas, inclusive, já dimensionam, já delimitam qual é o futuro dessas crianças, né? Como se já fosse certo, por exemplo, de virar bandido, de não ter acesso à educação, a um trabalho digno. Então, é necessário que a gente retire esses paradigmas do nosso cotidiano, que a gente possa vivenciar de uma maneira diferenciada, percebendo cada um de nós como uma parte muito importante do nosso grande quebra-cabeça que é o Brasil. E um quebra-cabeça que cada parte dessa tem uma grande importância, porque se faltar uma parte, já fica o quebra-cabeça incompleto. Então, para ter um sentido, é necessário que todas as partes se encaixem de forma bem coesa, que todos estejam ali caminhando juntos, tá? Rumo a um objetivo que é a cidadania de todos, né? Todos nós somos cidadãos de direito, cidadãos que merecem respeito acima de tudo, tá? Então, são 5 questões apenas, tá? Vocês vão colocar no título conexões textuais, páginas 143, 144, responder essas 5 questões, que são questões simples, que a gente já vem trabalhando nos anúncios, tá? Vocês vão ver a questão da logomarca, como a gente já viu, questão da frase, o texto verbal, o texto não verbal, essa ligação entre o texto verbal e o texto não verbal. Tudo isso é analisado dentro do texto, e aqui é uma atividade de conexões textuais. Como a gente sabe, as conexões textuais, a gente tem um texto extra que vai se ligar ao outro anterior, ou pela temática ou pelo gênero. Nesse caso aqui, é pelo gênero, porque se trata de um anúncio de propaganda com uma nova temática, ok? Então, fazendo essa atividade, vocês vão produzir o anúncio dessa semana, que deve ser postado nas redes sociais. Como eu tenho observado, poucos estão postando nas redes sociais, estão colocando só no grupo. Então, isso é insuficiente, viu, gente? Hoje é o último dia de postar o anúncio sobre a acessibilidade, sobre o respeito à deficiência. E a partir de hoje, até a próxima terça-feira, inicia já esse novo anúncio. Qual a temática desse novo anúncio? É não ao racismo, ok?
E lembrando que o racismo não só em relação a pessoas negras, mas também ao povo indígena, viu, gente? Então, vocês podem escolher um dos dois, ou vocês podem falar sobre os dois no anúncio de vocês. Escolham cores bem atrativas, certo? Um texto curto, mas que seja claro e objetivo, para que a gente possa engajar muitas pessoas nessa nossa campanha. Nós estamos fazendo sim uma campanha, né? Toda semana estamos trabalhando temáticas que fazem despertar nas pessoas que veem os textos de vocês, fazem despertar também essa vontade de mudança, vontade de fazer alguma coisa, de não ficar no mesmo, na mesma realidade como a gente vive, né? De preconceito e discriminação. Então, vamos fazer esse anúncio sobre o não ao racismo e postar nas redes sociais e no grupo para que outras pessoas da turma postem também os textos de vocês e a gente vá enchendo as nossas redes sociais de ativismo, porque isso é ser cidadão, tá? É mostrar que nós podemos modificar realidades com a nossa palavra, com a nossa criatividade, certo? Então, essas são as atividades de produção textual. Agora a gente vai para a nossa segunda parte da aula, que é do assunto de gramática, ok? Agora, na nossa atividade de gramática, nós trabalharemos sobre linguagem, né? A linguagem em foco. Nós vimos, né, já no bimestre passado, sobre figuras de linguagem, que eram aquelas palavras e expressões que a gente utiliza em sentido figurado, ou seja, num novo sentido que essas palavras vão adquirir dentro do contexto. A gente viu várias figuras como metáfora, metonímia, ironia, pleonasmo, eufemismo, aliteração. A gente viu várias, né, que eram formas de utilizar a linguagem, né, para expressar um determinado sentido e a palavra não era usada com seu sentido original, mas com a nova roupagem ali, tá? De acordo com o desejo da pessoa que estava escrevendo o texto. Então, a gente vai trabalhar agora uma parte da linguagem que tem muito a ver com figuras de linguagem, que é denotação e conotação, tá bom? Então, a gente vai trabalhar nas páginas 194 e 195. Vocês podem colocar o cabeçalho e essas páginas que eu vou explicar para vocês aqui o que é conotação, o que é denotação, para que vocês possam responder essa atividade, tá? Aqui na página 194, vocês já iniciam com esse haikai, que diz: silêncio na casa, poemas são vagalumes atrás de um poeta. Então, observe quando ele diz: poemas são vagalumes atrás de um poeta. Observem que existe aí uma figura de linguagem. Quem lembra que figura de linguagem é essa? Tentem lembrar aí para me dizer depois, tá bom? Então, vocês, aí ao lado, tem a definição de poema. Poema, substantivo masculino, obra literária com valor poético, composição poética de certa extensão. Então, a gente já vê aqui uma definição de poema bem diferente, tá? A gente vai levar para um sentido mais figurado, aquilo, né, mais embelezado para dentro do texto. Já é outro, é aquilo mais direto, é o significado real, né, original da palavra. Então, isso é denotação e conotação. Denotação é o sentido primeiro, sentido inicial da palavra. Eu sempre gosto de fazer uma relação da palavra denotação com a palavra dicionário, que tem a letra D, para não esquecer. Então, quando eu tenho o sentido original da palavra, eu tenho uma denotação. Quando é um novo sentido, como falei aqui, poemas são vagalumes, né? Atrás de um poeta, aí já é uma conotação, é o sentido figurado, é o sentido conotativo, tá bom? Quando eu tenho o sentido do dicionário, o sentido original, é o sentido denotativo, tá? É uma denotação. Então, vocês vão responder aqui essa primeira atividade, tá bom? É interessante que na segunda questão pede para vocês elaborarem uma definição para a palavra poema, utilizando o sentido conotativo, do jeito que tem aqui, tá? Nesse haikai, que a gente já trabalhou o haikai, né? Que é um poemazinho com 3 versos,
Então, do mesmo jeito que tem esse haikai aqui, falando, né, que os poemas são vagalumes, vocês vão fazer um de vocês. Aqui tem dizendo que não precisa ser em forma de haikai, mas você pode escrever em forma de haikai, que eu acho que fica até mais fácil. Poeminha de 3 versos, vocês vão falar o que é o poema, usando sentido figurado, sentido conotativo, tá bom? Já aqui na página 195, a gente tem esse anúncio de propaganda, que é muito interessante, que ele vai dizer: vai lavar as mãos para o abandono da Mata Atlântica? Aproveita enquanto tem água, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, ele usa a expressão lavar as mãos, que tem um sentido denotativo e tem um sentido conotativo, que vai ser explorado aqui nessa atividade. Na segunda questão também tem alguns titulozinhos que a palavra que está em destaque tanto pode estar em sentido denotativo como conotativo. Coração da América guarda mais precioso paraíso selvagem do planeta. Então, vocês vão dizer se coração está denotativo ou conotativo. Cientistas criam coração artificial com células estaminais, também, coração. Chuva de meteoros risca o céu com estrelas cadentes. Aí tem essas estrelas que vocês vão dizer se é conotativo ou denotativo. E Christian Stewart é a grande estrela do próximo filho de Woody Allen. Vocês vão também dizer se essa estrela é o sentido conotativo ou denotativo. Então, essa atividade é bem simples. Na próxima semana a gente vai ter atividade extra sobre isso, mas para iniciar, tá? Esse assunto aqui é assunto já da nossa segunda avaliação, tá? Como a gente já está finalizando o assunto da primeira, que já vai ser na próxima semana. Então, a gente já vai antecipando, começando, logicamente, pelos mais simples até chegar nos mais complexos, tá? Mas eu acredito que vocês não terão dificuldade e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, tá? Tchauzinho, a gente se vê nas nossas aulas.